Tudo bem? Tudo Boa bem. noite, seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Grande prazer. Olha, Alexandre, esse assunto eu comecei com a reflexão justamente sobre o nosso papo, os psicopatas corporativos, porque me pareceu assim algo. No começo, quando nós trouxemos na reunião de pauta sobre esse tema, me parecia algo muito distante. Mas depois, quando conversamos e pesquisamos, é tão frequente assim, Alexandre, nas empresas? É muito frequente e, como você bem colocou na abertura, eles têm uma grande capacidade de dissimulação. Tá. Então, muitas vezes, eles projetam uma imagem que os leva realmente ao topo da empresa e conseguem enganar um número muito grande de pessoas, dado eles simularem aquilo que as pessoas desejam que eles sejam. Só que, na verdade, eles não têm o menor compromisso. Olha que coisa interessante da gente observar. Eles chegam no topo, enganam, mas, na verdade, eles não têm o menor compromisso com a sociedade num sentido maior, não têm o menor compromisso com a corporação que eles estão. Na verdade, o compromisso é apenas com eles próprios. As pessoas são meros objetos que vão servir para os seus intentos. Tá, quer dizer, na verdade, as pessoas elas passam a se tornar degraus para que esse psicopata suba dentro de uma organização. Agora, como que a gente pode, Alexandre, identificar esse tipo de pessoa? Essas pessoas, elas têm algumas características que não é que sejam fáceis de identificar num primeiro momento. Tá. Mas algumas características que se repetem, não é? Primeira característica é a manipulação. Então, eles procuram, de certa forma, captar, entre aspas, na sua presa, as fragilidades, os pontos frágeis, quer dizer, as nossas carências, e a partir disso, eles vão tentar manipular essas fragilidades a seu favor. Nós não podemos esquecer que eles têm um ponto muito claro e muito forte e diferente da maioria das pessoas, que é a incapacidade de sentir, por exemplo, medo, de ter uma ativação do seu sistema límbico, no caso específico da amígdala cerebral, que ela tem um papel preponderante quando a pessoa se sente ameaçada. Então, ela te dá alguns sinais objetivos. Ela transpira, ela treme, ela sente os pés e as mãos mais gelados, mais frios, não é? Ela pode ter uma tontura. Quer dizer, o psicopata ele não vai ter essas reações que nós chamamos do sistema simpático nervoso, né? Então, ele pode estar diante da maior crise, do maior problema que está fervendo, e ele se mostra sempre uma pessoa muito mais fria, que controla o ambiente, não existe medo. Claro que ele pode, algumas vezes, tentar simular uma emoção para ser adequado ao social. Tá. Mas a manipulação, a sedução, a frieza emocional, a capacidade de viver sozinho, isolado, não é? De não precisar dos outros, são fatores importantes. Quer dizer, uma maneira absurdamente desmedida, é isso que você quer dizer? Isso, perfeito. Agora, vamos dizer assim, nós podemos classificar esse comportamento como uma doença efetiva ou como um problema comportamental? Olha, hoje o que se considera é que é um transtorno chamado transtorno antissocial, Tá. mas não é considerado como uma doença convencional. Se a gente fosse dizer metaforicamente, é uma doença do caráter, dos valores morais, mas não uma doença como nós estamos acostumados a ver, no sentido que envolve um sofrimento para a pessoa, que a pessoa vai buscar uma ajuda ou um tratamento. Não.
eles se sentem, como você disse, onipotentes, eles se sentem que eles têm o controle da situação e que eles estão muito bem e que não necessitam de tratamento em absoluto. Entendi. Por que existem tantos psicopatas? Porque quando nós fizemos a pesquisa, realmente foi um índice absurdo. Quer dizer, todos nós vamos encontrar pelo menos 15 durante a nossa vida, 15 pessoas desse tipo. Eu acho que é um índice bastante grande, bastante alto. Por que existem tantos psicopatas no trabalho? Como que surge essa psicopatia? Na verdade, a psicopatia, ela também precisa de um ambiente para proliferar, para crescer. Sim. Um ambiente que seja favorável. Então, quando a organização ela começa a adotar práticas de se distanciar dos valores éticos, ela começa a encorajar essa atmosfera para proliferar os psicopatas. Então, quando a sociedade abdica de valores morais, éticos, ela vai ensejando essa contaminação, porque é aí que eles vão efetivamente crescer, se multiplicar. E eu creio que na nossa sociedade, hoje, algumas práticas não são nem um pouco convencionais. Nós temos assistido no noticiário amplamente esse tipo de coisa. Então, aí prolifera muito. Então, o meio corporativo, no atual momento da nossa história, da nossa civilização, parece que é um dos ambientes mais propícios a esse desenvolvimento. Até por conta da corrupção, a gente poderia dizer, Exatamente. não é? Que vem sendo de forma muito larga praticada e a gente acaba não observando esse tipo de profissional e que acaba fazendo com que até a própria política se torne algo até asqueroso, não é? Exatamente, porque o grande objetivo deles é a quebra de regras, não é? Então, quando eles sentem que o sistema social, o sistema legal, o sistema jurídico, ele está fragilizado, para eles é uma situação altamente atraente, justamente para poder quebrar com esse ordenamento jurídico, porque o que eles não suportam é seguir as regras do sistema. E para isso, note bem, eles têm justificativas incríveis. Aí que eles são muito sedutores. Por que que eles estão quebrando a regra? Por que que eles estão quebrando o que foi convencionado pela sociedade? Eles são muitas vezes brilhantes, muito inteligentes em expor as razões. E se a pessoa for, de alguma forma, ingênua ou não conseguir questionar, dada a sedução que eles exercem e os argumentos, ela pode se deixar levar. Tanto que em países desenvolvidos, como no caso da Inglaterra, dos Estados Unidos, alguns estados na Austrália, Canadá, tem se optado nos presídios para não colocar em conjunto psicopatas e o criminoso comum, porque eles se tornam um perigo. Eles acabam liderando os criminosos comuns, contaminando-os exatamente por toda essa elaboração que eles são portadores de ideias. Vamos dizer assim, já que você tocou nesse ponto, vamos dizer assim, uma pessoa que está numa empresa, ela identifica esse tipo de profissional, esse tipo de psicopata. Existe alguma maneira dela não se tornar, não ser influenciada por esse psicopata? Qual seria essa maneira? Eu acho que a maior vacina que o ser humano pode ter é a ética. Sem dúvida. Quer dizer, se a nossa educação ela triunfar em passar valores positivos, não é? Em nós nos distanciarmos de um relativismo moral radical, que vai gerar exatamente isto, eu acho que isso vai ser efetivamente a vacina,
que nós precisamos dar aos nossos filhos, aos nossos alunos, aos nossos cidadãos. Então, quando uma instituição ela realiza uma campanha por valores éticos, quando uma instituição se engaja, acredita que a sua prosperidade, acredita que a sua influência social vai vir efetivamente pelos seus valores e assume isso verdadeiramente, essa instituição está se prevenindo dos psicopatas. Quando ela aposta no bem como caminho para o sucesso, ela aposta que as pessoas, que a comunidade, que os seus consumidores dos seus produtos e serviços, eles estarão, na verdade, querendo estar em boa companhia para poder consumir o seu produto, verdadeiramente. E é por isso que eu costumo falar que a contribuição do nosso programa com especialistas do gabarito e da qualidade do Alexandre é justamente essa, que a gente também evangeliza dessa maneira, porque evangelizar não é só aquele sentido piegas, mas é mostrar que a religião católica, né, os cristãos de uma maneira geral, vamos dizer assim, trazem consigo justamente essa formação do caráter, a moral, os bons costumes que precisam ser preservados nas empresas. Né? Nós não podemos mais compactuar com corrupção. E se você que está nos assistindo agora, de repente, mas eu vou comprar um piratinha ali, não tem problema. Pensa duas vezes se você não está incentivando seus filhos a fazerem o mesmo. Vamos a perguntas dos telespectadores? Você pode passar sua pergunta através do nosso WhatsApp exclusivo agora do nosso programa, hein? Tá chique o negócio. 11 São Paulo, 95033-6870. 95033-6870. Mande a sua pergunta que eu faço aqui para os nossos convidados. A Cíntia Amaro de São José dos Campos, São Paulo, pergunta o seguinte. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alexandre. Eu estou acompanhando o programa. Eu gostaria de saber o seguinte, como saber se o meu chefe é um psicopata ou se ele é somente exigente? Cíntia, na verdade, a disciplina, ela é fundamental. Você sabe que o ser humano, para que ele possa criar autoestima, ele precisa da disciplina. Se eu começar a fazer algo, abandonar, vou para outra coisa, abandono, não completo as minhas atividades, as minhas tarefas, eu não vou sentir realização. Logo, eu não vou sentir valorização por mim mesmo. Então, para que eu tenha valorização por mim mesmo e crie autoestima, eu preciso da disciplina. A disciplina é fundamental na família, no trabalho, em qualquer lugar. Então, muitas vezes, certas exigências são importantes. Agora, não exacerbar, quer dizer, não existir um espetáculo que muitas vezes o psicopata ele produz trágico, não é? De verdadeiro sadismo, praticando abuso moral, expondo as pessoas, quebrando a dignidade das pessoas. Então, isto não, eu acho que o limite é quando é produtivo, quando existem tarefas, desafios, a pessoa sente que ela está crescendo, ele deixa as regras sempre claras, porque uma característica do psicopata é que ele não gosta de deixar as regras explicitadas. Então ele faz certas exigências, mas nunca documenta essas exigências, não é? Modifica as exigências e quando você tenta verificar a congruência do que ele pediu anteriormente e agora, ele fica exaltado, ele não permite isto, né, porque ele quer manipular as situações. Claro. Mas se o seu chefe é transparente, ele procura o desenvolvimento das pessoas, ele respeita, ele dá diálogo, abertura, eu creio que ele não é um psicopata. Tá certo. Olha, queria agradecer muitíssimo, Alexandre, obrigado pela sua presença nessa noite, viu? Olha, e vamos voltar com esse tema porque eu achei muito interessante, viu? Será um muito prazer, obrigado pela Fábio, sua presença, belo viu? programa. Obrigado.